Vamos dar início a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo sob a coordenação do Centro Espírita Semente Cristã. Como nós fazemos todas as sextas-feiras, nós estamos aqui trazendo passo a passo a leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando sobre as suas lições, os seus esclarecimentos, de forma que a gente possa tornar bem compreensível todos os ensinamentos que os Espíritos nos trazem nessa obra grandiosa, esclarecendo os ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos ver os itens 21 e 22, que trata das perdas de pessoas amadas, morte prematura. É um tema atualíssimo, né? Nós estamos vivenciando nos dias de hoje um número cada vez mais crescente de irmãos nossos desencarnando por conta dessa pandemia. No mundo todo, as notícias são alarmantes, a cada dia os números crescem, se avolumam. As famílias estão muito sofridas, muito abatidas diante dessa situação. O medo é muito grande em torno de todas as criaturas, porque somos tomados por uma situação que chega de repente, que ninguém sabe de que forma possa se dar um basta nisso, né? E as situações estão acontecendo a todo momento, em todo lugar do mundo. Então esse capítulo vem nos falar sobre essa questão, sobre essa perda dos seres amados e sobre essas mortes prematuras. Mas nós precisamos entender o que são essas mortes prematuras. No nosso ponto de vista, a morte prematura é aquela que chega antes da hora. A gente diz assim, não era tempo. Uma criança, um jovem, porque o que na realidade se espera é que a criança tenha vida longa, que o jovem tenha vida longa. E aí, de repente, o que acontece? O jovem, a criança, é arrebatado muito antes, muitas vezes do que os idosos, que encontram-se em suas casas. Mas essas mortes, elas só são prematuras sob o nosso ponto de vista, porque ninguém morre antes da hora. Todos aqueles que estão retornando ao plano espiritual estão retornando na hora certa. Esse era o momento. O fato de acontecer nessa grande leva durante a epidemia, existem explicações espirituais que dizem respeito a esse fato. Nós estamos vivenciando aí um momento de transição e está acontecendo isso. Um retorno de muitos e muitos dos nossos irmãos ao mundo espiritual. A população vai se renovar, o mundo vai se renovar. Então, muitas vezes nós não entendemos. E aí a gente diz que são mortes prematuras, né? Porque a gente não consegue entender essa questão de você ter um jovem sadio em casa e um idoso doente, e o jovem desencarnar e o idoso permanecer por mais um tempo na sua lida, no seu sofrimento, né? Então o Evangelho nos diz nesse capítulo que quando a morte chega nas nossas famílias e arrebata os mais novos ao invés dos mais velhos, nós costumamos dizer que Deus não é justo. Porque como é que ele leva uma criatura jovem ainda, forte, sadia, cheia de esperanças, né? Em lugar de alguém que já não faz mais nada, já é um ser que não tem mais tanta utilidade nessa vida, muitas vezes está ali sob a dependência das pessoas, uma criatura já muito doente, tudo, e a gente diz, Deus não é justo. Como é que ele priva uma mãe do ser querido, de um entezinho pequenininho, novinho, e leva, deixando aquelas criaturas mais antigas, mais idosas? Isso é tão real que muitas vezes a gente ouve nos lamentos dos momentos de perda, muitos pais dizendo, por que não me levou, eu que já vivi tanto? Por que levou meu filho, que tinha ainda tanta juventude pela frente? Né? Então, o Evangelho nos chama a atenção, porque nos diz que nós precisamos nos elevar acima do terra a terra da vida, porque só assim a gente vai compreender o que muitas vezes para nós pode parecer um mal, mas que diante de Deus é um bem. A gente julga sendo mal,
Mas a sábia previdência, ela sim sabe exatamente como ordenar a vida na terra, como ordenar esse ir e vir das criaturas, mediante o destino de cada um. Todos nós, quando reencarnamos, ou quando renascemos aqui na Terra, nós já chegamos aqui com a data certa de retornar ao plano espiritual. Nós aqui não damos muita conta para isso, não prestamos muita atenção a isso. Muitas vezes pensamos que temos a eternidade e nos surpreendemos quando isso acontece. Então o Evangelho nos diz, por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Por que a gente acha que, não, a vida tem que ser assim, só tem que nascer jovem e morrer só idoso? Nós não podemos julgar a justiça divina por isso, porque Deus tem as suas leis, criou leis. Nós estamos submetidos a essas leis. E não é por um mero capricho que Deus faz isso. Não é só para nos fazer sofrer, que Ele vai lá e tira um filho de uma mãe, um companheiro, um irmão, de maneira nenhuma. Tudo tem um fim útil e inteligente na criação. E seja lá o que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Nós é que desconhecemos essas razões, nós é que desconhecemos essas leis que hoje elas estão mais presentes em nossas vidas através desses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que nos faz compreender melhor o porquê dessas situações que nós chamamos de injustiça, que na realidade é simplesmente o cumprimento da justiça divina que está se operando naquele momento. Então o Evangelho nos diz, se averiguássemos melhor todas as dores que nos advêm, nelas encontraríamos sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Quer dizer, se a gente observar bem direitinho as dores que vêm até nós, nós vamos perceber que ali está a justiça divina se manifestando. Como nós já estudamos e estamos sempre lembrando, as causas anteriores, as causas atuais, todas elas respondem pela necessidade da dor e do sofrimento em nossas vidas. É claro que não existe uma dor maior do que a de uma mãe que perde um filho. Mas muitos desses seres que estão vindo e tendo tanto tempo de experiência na Terra, precisam retornar apenas para essa pequena experiência. Muitas vezes são espíritos que estão resgatando momentos que retiraram antecipadamente de suas vidas. São espíritos que vêm trazer uma experiência muito forte para os pais. Muitas vezes aqueles pais vivenciaram experiências onde não deram muita atenção aos filhos, negligenciaram muito as suas responsabilidades. E ali são retirados deles, naquele momento, aqueles filhos, aqueles bem-amados, e eles ficam com aquele sentimento de amor, de dor e de sofrimento que antes eles não tinham. Então são aprendizados que a lei divina vai proporcionando aos seres humanos. E tudo tem uma razão de ser. Então quando a gente passa a compreender isso aqui, é claro que a gente não vai deixar de sofrer pela perda de um ente querido. Porque a dor da perda é uma dor que nós ainda não encontramos um remédio para ela. Mas vamos compreender melhor os desígnios divinos. Vamos entender melhor as leis de Deus nesses momentos. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Tem muito jovem aí que está retornando ao mundo espiritual que já estava se enveredando por caminhos difíceis, que lá na frente iriam trazer muita dor, muito sofrimento às famílias. É muito triste, mas a gente chega muitas vezes a ouvir de determinadas mães que aquele filho que retornou naquele momento foi uma bênção de Deus. Certa vez eu ouvi de uma mãe, quando ela disse, pelo menos agora eu sei onde ele está. Porque era um filho que vivia largado no mundo, fazendo loucuras, irresponsabilidades, se comprometendo com a lei, realizando crimes. E ela, à noite, nunca sabia onde ele estava, sempre orando, sempre pedindo a Deus por aquela alma perdida, que ele encontrasse o caminho. E um dia, aquele coração de mãe
sentiu uma dor muito forte porque se deparou com o filho assassinado. Mas a única reflexão que ela fez naquele momento, e para quem estava observando, como eu observei naquele momento, deu para perceber o tamanho da dor daquela mãe, quando ela disse, pelo menos agora eu sei onde ele se encontra. Quer dizer, muitas vezes essas criaturas retornam ao mundo espiritual muito cedo, porque a reencarnação para eles não seria muito boa. Não teria o aprendizado necessário. E muitos pais reclamam dessa situação, como dizer que quando eram pequenos e adoecidos, orou tanto a Deus, se soubesse não tinha pedido a Deus por ele, tinha deixado que Deus tivesse levado naquela idade. Porque o que os filhos estão vivenciando hoje, o que estão praticando, é vergonhoso, é doloroso, não só diante da sociedade, diante deles mesmos, mas diante de Deus. Então, frequentemente, nos diz o Evangelho, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Então, aquelas criaturas que desencarnam de uma morte natural, no momento em que muitas vezes estavam vislumbrando aí alguma conquista, alguma coisa dessa natureza, traz muita dor, muito sofrimento aos pais. Mas, com certeza, ele está retornando porque Deus julga que é melhor ele retornar, não ficar mais tempo na terra. Nós não sabemos os desígnios de Deus, não sabemos o que aguarda a vida daquela criatura. Então, com certeza, ele está retornando porque Deus o chama de volta. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão plena de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Então, muitos desses jovens estão aí galgando conquistas intelectuais e só Deus sabe no futuro o que vão fazer desse intelecto. Então, muitas vezes nós dizemos assim, prende esperanças, mas de que esperança nos diz o Evangelho? A nossa visão é tão estreita que a gente só vê a matéria, só vê aquilo que a criatura vai conquistar, vai ganhar. E continua o Evangelho nos chamando à reflexão. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferir as da vida efêmera que arrastais na terra? Quer dizer, nós preferimos a vida na terra, com todas as suas dores, seus sofrimentos, a vida no mundo espiritual? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando Deus apraz retirar desse vale de miséria um de seus filhos. Isso soa muito estranho para o ser humano. Como que eu vou me alegrar com o desencarne de um ser querido? Não é isso que nós estamos dizendo. Nós nunca vamos nos alegrar com essa ausência, com esse afastamento, mas sim entregar a misericórdia divina, que sabe o que está fazendo, entregar a Deus, porque Ele é Pai. Nós só estamos aqui na condição de pais, somos pais adotivos aqui na Terra, mas os nossos filhos são filhos de Deus. Então Ele, melhor do que ninguém, sabe quando mandar o seu filho para a escola e quando retirá-lo da escola. Nós é que não sabemos e muitas vezes nos revoltamos. Continua o Evangelho. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Então, quem não acredita em vida após a morte é uma dor terrível, porque não acredita que mais nada possa existir depois dessa morte, né? Mas vós espíritas, diz ele, porém, que sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro carnal,
Nós que acreditamos na reencarnação e que sabemos que com a morte o espírito se liberta, sabemos que os nossos entes queridos estão próximos de nós. É claro que sofremos, é claro que choramos com a perda dos nossos entes queridos, mas se temos esse entendimento, não nos revoltamos. Não blasfemamos contra Deus, não dizemos ser Deus injusto por essa situação. Naquele momento, a conduta mais adequada do espírita é pensar naquele espírito que está se desvestindo da carne, está adentrando o mundo espiritual e orar para que ele esteja bem, para que ele seja bem assistido, para que ele seja bem amparado pela misericórdia divina, porque ele está voltando para casa. Eis esse o ensinamento que a doutrina espírita nos traz. A doutrina nos conforta porque para nós a morte não é essa perda irreparável e inseparável nunca mais. É só um até logo. Esses espíritos vão estar próximos de nós, vão nos envolver nos nossos pensamentos. A lembrança deles vai nos trazer alegria, porque eles estarão num país distante, onde nós não temos acesso, não temos como nos comunicar, mas pensam em nós, lembram de nós, sentem saudades. E da mesma forma, nós estamos aqui do lado de cá também com esse sentimento, sem expressar nenhuma revolta contra a vontade de Deus. Isso é tão maravilhoso que o nosso irmão Chico Xavier, quando aqui esteve, deixou muitos corações alegres, fortalecidos com aquelas cartas trazidas pelos filhos, com informações que só aqueles pais sabiam. Infelizmente não temos hoje tantos médiuns sérios a que se possa dar credibilidade, mas existem alguns que são portadores, porque como nos diz Emmanuel, o correio do céu nunca se interrompeu. Então esses espíritos estão sempre próximos de nós, podem vir até nós através de uma comunicação, durante os sonhos. Nós temos encontro com os nossos familiares. Na obra Entre a Terra e o Céu tem um relato bem interessante do Lar da Bênção, um local onde são acolhidas as crianças que desencarnam em tenra infância, e que à noite as mães, quando se desprendem do sono, são conduzidas pela espiritualidade a esses ambientes, para permanecerem momentos com aqueles filhos, matando a saudade, abraçando, tendo aquele carinho, e voltam ao corpo renovadas, lembrando dos sonhos, lembrando que teve aquele contato com aquela criaturinha. E isso deixando claro que Deus é amor, porque ninguém iria suportar uma ausência tão demorada sem os seus entes queridos. Morrer e nunca mais ver. A criatura morreria. O que fortalece, o que faz com que a criatura reaja que tenha ânimo é justamente esses encontros que acontecem durante o sono, que muitas vezes a gente não se lembra, ou muitas vezes até lembra, até diz: eu sonhei tanto com fulano, conversou comigo, estava tão alegre, estava tão feliz, estava tão isso, estava tão aquilo, mas não aceita que tenha sido um encontro que tenha tido à noite durante o sono com seu ente querido. Se nós tivéssemos essa consciência e nos preparássemos melhor, talvez ficássemos mais conscientes ao dormir, sair do corpo, se encontrar com os nossos familiares, matar essa saudade e muitas vezes até nessas conversas serem esclarecidos o porquê de terem retornado tão cedo, de terem voltado à pátria espiritual tão cedo. Então o Espírito Sansum, que é responsável por essa mensagem, nos diz: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então, se nós compreendermos a vida espiritual, se nós nos prepararmos para vivenciar essa espiritualidade, com certeza, nós vamos ter essa sensibilidade de perceber o mundo espiritual, perceber os nossos entes queridos, ter essas consolações, secar essas lágrimas de tantas dores e de tantos sofrimentos que muitos levam pela vida adiante, sem ter noção de que essa postura
causa muita dor, causa muito sofrimento aos seus familiares. Continuando ainda nesse capítulo, nós temos um item que se intitula Se fosse um homem de bem, teria morrido. É um item bem interessante. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Quantas vezes a gente não diz isso? Uma pessoa boa dessa morre, agora o fulano daquele, que é isso que é aquilo, né? Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente prova mais longa do que a um bom, que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Então, quando a gente diz que aquele que fez o mal é que devia ter morrido, e não aquele que é bom, nós estamos fazendo uma blasfêmia, nos diz o Evangelho. Porque Deus está concedendo àquele que é bom, que já terminou a sua prova, o retorno para sua casa, para que ele não permaneça nas situações de dor e de sofrimento. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então havereis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Então, o Evangelho nos convida a refletirmos sobre algumas situações que ocorrem no nosso dia a dia, para que a gente possa mais ou menos compreender a justiça divina. É claro que qualquer prisioneiro que termine sua pena merece ser libertado. E com certeza, mesmo na nossa ignorância, nós iríamos estranhar da justiça que não tomasse essas providências, mantivesse a criatura presa, apesar dele estar liberto. Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Então nós temos a terra como sendo um paraíso. No entanto, a terra, nos dizem os espíritos, é um vale de lágrimas, é um mundo de expiação e prova. É figurado como um hospital, como uma penitenciária, mas também uma escola, porque nós vimos aqui para aprender, mas aqui também nós sofremos muitas situações. Então a gente tem a terra como sendo esse paraíso, porque não temos consciência de que muitas vezes o espírito, quando sai da terra, ele se liberta. Ele realizou o aprendizado necessário, ele respondeu por aquilo que devia a lei e está livre, está liberto. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Então, quando nós tivermos consciência que a nossa única existência verdadeira é a pátria espiritual, nós vamos entender melhor essas dores, esses sofrimentos, porque passamos aqui na Terra com a perda dos nossos entes queridos. Mas o Livro dos Espíritos, na questão 934, falando sobre a perda dos entes queridos, nos coloca aqui a justiça divina plena, porque a morte, ela é igual a todos nós. O rico, o pobre, todo mundo morre um dia. Todo mundo vai morrer um dia. Morre o jovem, morre a criança num lar rico, morre o jovem, morre a criança num lar pobre. Então aí nós estamos igualados. É uma dor que atinge a todos, porque é uma lei.
É uma lei de Deus, é uma lei divina da qual nós não podemos fugir. Agora, nós temos uma grande consolação com o que a doutrina nos traz, que é justamente de compreendermos que não perdemos os nossos entes queridos para sempre, que eles estão retornando da pátria de onde vieram, que serão muito bem acolhidos e amparados pelos seus entes queridos, que lá aguardam por Deus, pela espiritualidade, e que muitas vezes as nossas dores e os nossos sofrimentos causam nesses espíritos dores muito fortes também, porque às vezes estão até felizes porque se libertaram do mundo espiritual, mas sentem a saudade, as lembranças, e veio um apelo que muitas vezes a família lança daqui da terra, de desespero, de desrespeito às leis de Deus, de não aceitação dos desígnios divinos, e isso traz dor, traz sofrimento para o espírito. O livro dos Espíritos, nessa questão, nos diz, para figurarmos essa questão da perda dos nossos entes queridos, como se a gente tivesse dois amigos que estivessem na mesma prisão. Um alcança a liberdade antes do outro. Então, o outro, se fica sentido porque o outro vai sair antes dele, que tipo de amigo é esse? Que não se alegra porque ele está saindo porque se libertou. No egoísmo, quer porque quer que ele permaneça ali junto consigo. Então, muitas vezes, nós temos essas atitudes com os nossos familiares. Eles vieram para a Terra, cumpriram a sua parcela diante da lei, estão retornando e nós, não quero, se libertou, mas não quero, vai ficar comigo aqui sofrendo. Então, são pensamentos que a doutrina espírita nos traz para que a gente possa compreender melhor essa situação, mas dizendo para nós que não quer dizer com isso que nós vamos ser insensíveis, que não vamos mais amar os nossos familiares, nada disso. Mas que a gente possa começar a compreender a justiça divina, possa entender a lei maior que rege a tudo e a todos. E aí ele também nos traz uma outra comparação bem interessante, quando ele diz que quando nós temos um amigo próximo de nós e esse amigo se encontra em péssima situação, e aí de repente saúde, os interesses financeiros, tudo que ele gostaria, ele encontra num país distante. E aí vai deixar aquela convivência de amizade temporariamente e vai residir nesse país, porque lá ele vai estar em condições melhores de saúde, de trabalho, de tantas outras questões. E aí o amigo vai se desgostar só porque ele está indo embora, porque é o melhor para ele? É claro que não, né? Então essas comparações nos ajudam a entender como é que nós devemos nos situar diante da morte de um parente, de um amigo. Lógico que tendo a compreensão de que naquela situação existe algo de muito maior que nós ainda não compreendemos. Eu lembro que certa vez, na casa espírita, eu atendi uma senhora que ela perdeu uma filha com 15 anos. Era filha única e essa filha tinha passado por um problema de saúde muito grave, tinha sofrido muito e ela estava desesperada. E quando nós estávamos conversando, ela disse que não entendia por que Deus tinha levado a filha dela, porque a filha dela era alguém tão delicada, uma menina tão amorosa, nunca tinha feito mal a ninguém, no entanto, nasceu só para sofrer. Sofreu a infância inteira, a juventude inteira, aos 15 anos estava perdendo a vida. Tinha tanta gente mal nessa terra, por que Deus não levou essas criaturas e levou a filha dela? E ela disse que foi se orientar com o religioso lá da sua crença, e ele disse para ela que Deus estava cumprindo, ali era a vontade de Deus. Ela não podia ir contra. E ela se rebelou e disse, por que a vontade dele foi só com a minha filha? Por que ele não teve vontade com o criminoso, com o bandido que anda fazendo mal às pessoas? Então aquilo tirou toda a fé dela, ela se desesperou. Quer dizer, se Deus estava fazendo isso com ela, então Deus não era bom. E aí nós fomos conversar sobre o que é a reencarnação, a necessidade do espírito voltar muitas vezes a um corpo naquela situação, mas que ele se liberte, que agora sim estaria numa morada tranquila, sendo amparado, sendo confortado, porque Deus, e ela disse, mas você me garante isso? Eu digo,
Garanto porque a doutrina espírita nos diz que sim. Com certeza, porque Deus é Pai. A sua filha que trilhou essa existência toda de dor e de sofrimento aqui não poderia voltar para o mundo espiritual e ser jogada dentro de uma cova qualquer, esquecida por Deus e por todos. Com certeza, ela está sendo cuidada, amparada por espíritos familiares, amigos, por espíritos protetores e terá uma nova chance de reencarnar, sim, num corpo sadio agora, porque já passou pelas agruras da dor, já respondeu por tudo que devia à lei. E essa mulher saiu confortada, feliz, porque quer dizer, então a minha filha está viva? Sim, a sua filha está viva. A vestimenta que ela trazia consigo é que não lhe servia mais. E essa foi deixada na terra, mas o espírito com certeza. Então pense nela com carinho, faça suas preces, lembre dela com alegria. Então uma outra postura que a criatura leva para casa, é um outro conforto, não mais aquela revolta com Deus, de achar que Deus foi tão mal que castigou a sua filha a vida inteira, tirou a vida dela, deixou a mãe sofrendo, quando na realidade tantas coisas boas ela percebeu nesses ensinamentos da doutrina espírita e que com certeza, quem sabe, Deus possa até lhe dar a possibilidade dessa criança voltar no seu próprio lar, como filha, como algum familiar próximo, alguém dessa natureza. Então a doutrina espírita, ela vem nos confortar. Ela não vem tirar a morte das nossas vidas, ela não vem tirar a dor da perda, do afastamento dos nossos familiares, mas vem nos confortar, vem nos consolar. E diante da dor, da perda de um familiar, é claro, todos nós vamos sofrer, todos nós vamos vivenciar esse momento, todos nós vamos passar por esse momento de dor. Mas conhecedores dessa realidade, com certeza, nós estaremos nesse momento pensando no nosso ente querido com muito amor, orando a Deus, pedindo a Ele que o acolha com sua bondade, com a sua justiça, com a sua misericórdia, que ele fique bem. Vamos passar bons pensamentos, vamos passar boas orações para ir confortando, porque esse ser muitas vezes também está sofrendo por estar deixando a terra. Porque muitos deles gostariam de permanecer por mais tempo, mas faz-se necessário o seu retorno. Então, diante desses ensinamentos, nós vamos finalizar o nosso evangelho de hoje e agradecer a Deus por esse evangelho grandioso que o Cristo nos trouxe, por esses ensinamentos da doutrina espírita e pedir a Ele bênçãos, amparo, proteção para todas aquelas pessoas que estão vivenciando esse momento de dor, de sofrimento, pela perda dos seus entes queridos, principalmente nessa forma entendida como prematura. Pedir também por esses espíritos que estão retornando ao mundo espiritual, que eles sejam amparados, sejam assistidos e que, acima de tudo, percebam essa assistência, se deixem conduzir por esses irmãos queridos, na certeza de que Deus, que é Pai de todos nós, como nos disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai, reserva para cada um dos seus filhos que retorna à pátria espiritual a uma das suas moradas, com muito conforto, com muito amor. Tenhamos a certeza disso. Muita paz a todos, uma boa noite e até o nosso próximo estudo do Evangelho.